Olá, turma, essa aqui é a aula 4 do conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Se você perder alguma das primeiras aulas, eu estou deixando todos os links na descrição desse vídeo aqui, viu? Na primeira aula a gente vê os ângulos notáveis, as razões trigonométricas. Na segunda aula a gente vê a demonstração de exemplos e a tabela com os ângulos, com valores das razões em decimais. Na terceira aula a gente vê como calcular os lados de um triângulo, ou melhor, como calcular o ângulo do triângulo através dos lados. E hoje na aula 4 a gente está vendo aqui mais exemplos e alguns problemas. Então, na primeira questão diz assim: calcule o valor de x em cada triângulo, utilize a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. A tabela trigonométrica dos ângulos notáveis é essa tabelinha aqui, onde tem os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então vamos a ela. Aqui, pessoal, quando a gente pega o valor de x, o que é meu x aqui? O meu x, nesse problema, está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem fica oposto a 90 graus é a hipotenusa. E o meu 9 aqui está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando, ao ângulo de 60 graus. Então, é o cateto oposto. Então, o cateto que está oposto ao ângulo é o cateto oposto, e quem fica oposto a 90 graus é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, nós utilizaremos a razão seno. O que é o seno? O seno de um ângulo alfa é exatamente isso. Cateto oposto, seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quanto é que é o seno aqui? Quem é meu alfa? Meu alfa aqui no caso é 60 graus. Quanto é que é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso daqui utilizando a tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis. Agora, se eu fosse utilizar em decimal, o seno de 60 graus é 0,866. Ah, Daniel, eu posso também? Poderia, numa situação normal poderia sim. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é 9. E quem é minha hipotenusa? A hipotenusa é o x, que é o que eu quero saber. Agora eu multiplico, ó, produto do meio pelos extremos. Aí vai ficar x vezes raiz de 3 dá x raiz de 3. Normalmente a gente coloca a letra antes da raiz para não parecer que ela está dentro da raiz. 2 vezes 9, 18. Aí essa raiz de 3 que está multiplicando vem dividindo. Raiz de 3 multiplicando vem dividindo. Então x ficará igual a 18 dividido pela raiz de 3. 18 dividido pela raiz de 3. Eu não posso terminar com raiz na parte de baixo. Multiplico por raiz de 3 na parte de cima e multiplico por raiz de 3 na parte de baixo. 18 vezes raiz de 3 vai dar igual a 18 raiz de 3. Isso aqui é uma regra chamada racionalização. 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Raiz de 9, que é 3. 18 dividido para 3 dá 6. Então, a resposta fica 6 raiz de 3. Esse valor aqui logicamente, terminando com o símbolo de raiz. Eu poderia substituir essa raiz pelo valor dela, que é aproximadamente 1,73, e multiplicar 6 vezes 1,73. Mas posso também parar aqui, sem problema algum. Na letra B, o x aqui é um cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto. Esse daqui está entre os dois ângulos. Quem fica entre os dois ângulos é o cateto adjacente. Quando a gente tem os dois catetos, cateto oposto e cateto adjacente, nós estamos trabalhando com tangente. Então, tangente do ângulo de 30 graus no caso, 30 graus, é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 graus, aqui na tabelinha,
Tangente de 30 graus dá raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30 graus, eu coloco raiz de 3 sobre 3. Quem trabalhou com decimal, a tangente de 30 graus dá 0,5774, né? Pegando 4 casas decimais, né? O cateto oposto é x. O cateto adjacente é 2 raiz de 3. Mesma coisa, eu pego o produto do meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x. Agora aqui, ó, atenção na regra. Quem está na parte de fora da raiz, quando não aparece ninguém, é como se fosse 1. 1 vezes 2, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, igual lá na letra A. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Posso botar direto. Toda raiz quadrada multiplicando ela mesma dá como resultado radicando, que é o número de dentro. Então vai ficar 3x igual a 2 vezes 3, que é 6. 3 multiplicando passa dividindo. Então x será igual a 6 dividido para 3. X é igual a 2. Quem trabalhou com valores em decimais chegou em algo muito parecido, chegou a 1,99 alguma coisa. Então, arredondando, né, também dá 2. Na segunda questão, o pessoal diz assim: informe o valor de alfa. É aquilo que eu disse que eu estou trabalhando muito isso na aula 3. Eu tenho aqui os lados do triângulo, tenho 2 lados, e a partir desses 2 lados eu posso descobrir o ângulo. O cateto aqui, o cateto é quem forma 90 graus. Cateto oposto ao ângulo é o próprio nome diz, cateto oposto. Quem está oposto a 90 graus aqui é a hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto é a razão seno. Cateto oposto é seno. Então seno do ângulo que eu não sei, que é o alfa, né, vai ser igual ao cateto oposto, que é o 8, dividido pela hipotenusa, que é 10. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa vai ser igual a 8 dividido para 10, um zero embaixo, uma casa após a vírgula. Então, vai dar 0,8. 8 dividido para 10 dá 0,8. Vocês podem ver o dedo de quem estava cuidando do jardim. 0,8. Então, aqui, o que eu vou querer, pessoal? Se o meu seno é 0,8, eu vou lá na tabela trigonométrica completa e vou ver qual é o ângulo que tem o seno igual a 0,8 ou próximo a 0,8. Aqui eu tenho a coluna seno, cosseno e tangente, lembrando que eu quero o seno 0,8. Vou descer, 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 descer. Desse lado não tem. Vou procurar aqui no outro lado, aqui o 0,7. Opa, cheguei 0,8, ó. 0,8, pessoal. Percebe quem se aproximou muito. Aqui não passou, foi o 53. E o primeiro que é 0,8, que logo depois vem um 0, é o 54. Então vocês poderiam pegar qualquer um desses valores. Poderia dizer que é um ângulo de aproximadamente 53 ou aproximadamente 54 graus. Daniel, o que tu me aconselharia? Ficaria em quem mais se aproximou sem passar, no caso 53 graus, aproximadamente 53 graus, viu? Então vamos à próxima. Questão 3. Na questão 3 diz assim: pode-se tombar a árvore, essa árvore aqui, em direção à casa, sem atingir a construção. Eu tenho uma árvore, não tenho o valor dela, não tenho a altura dela, eu sei que a distância dela até a casa são 20 metros. Aqui, se eu considerar aqui ângulo reto, né, como aparece aqui, a minha árvore, que é o valor x que eu não sei, vai ser o cateto oposto. 20 metros aqui, observe, está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo que eu estou trabalhando, que é 52 graus. Então, aqui 20 metros é o cateto adjacente. Então, eu tenho um cateto oposto e cateto adjacente. Eu estou trabalhando com a razão tangente. Tangente de 52 graus. Tangente de 52 graus.
ficar um pouco feio, mas não tem nada. Vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu vou lá na tabela completa, aquela que eu estava trabalhando na questão 3, eu vou ver quanto equivale uma tangente de 52 graus. Só basta pegar duas casas decimais. Com duas casas decimais, vale aproximadamente, a tangente de 52 graus, 1,28. Aproximadamente isso. Não é obrigado a trabalhar com várias. Ah, Daniel, eu estou trabalhando com a calculadora, posso trabalhar com todas? Pode. Pegar 4 casas, vai dar 1,2799, né? Mas com duas casas já é o suficiente. O cateto oposto é x. E o cateto adjacente é 20. Aí multiplico o produto dos meios pelos extremos, aqui como se fosse um embaixo, uma vez x, beleza? Aqui eu posso pegar todo mundo e multiplicar por 2, ó, 2 vezes 8, 16, foi 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2 vezes 1, 2. Aí, como eu estou multiplicando com um número que tem vírgula, a vírgula anda para a direita. Se fosse dividindo, ela andava para a esquerda. Tem um zero, vai dar uma casa para a direita. Aqui ela vai, se ela estava aqui, né? Ela anda uma casa para cá, fica 25. Então, a altura da árvore é de aproximadamente 25 metros e 60 centímetros. 25,6 metros. Então, a distância é de 20 metros. A árvore vale 25 metros. Então, é possível tombar a árvore sem atingir a construção? Não, se eu tombar essa árvore, ela vai derrubar a casa. Finalizando o nosso grupo de questões de hoje, nós temos essa questão 4, que diz assim: uma escada medindo 3 metros precisa fazer um ângulo de 40 graus com a parede. Está aqui a escada de 3 metros, está fazendo 40 graus com a parede, para que não escorregue. Beleza, se ela ficar nessa medida aqui, ela não vai escorregar. A distância do pé da escada precisa ficar da parede. A que distância? Esse pé da escada precisa ficar da parede. É isso que ele quer saber. Já tem aqui tudo, ó. Essa distância vai ser x. Quem está oposto, né? É o cateto oposto. Aqui o oposto a 90 é a hipotenusa. Mais uma vez eu tenho seno. É um seno de 40 graus. Então, seno de 40 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Um seno de 40 graus, pessoal, em decimal, porque não é um ângulo notável, seno de 40 graus vale aproximadamente 0,64. 0,64 é o valor do seno de 40 graus. Meu cateto oposto, no problema aqui, é x. Minha hipotenusa é 3. Então, mais uma vez, só produto do meio pelos extremos. Então, x vai ser igual a 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Quantas casas após a vírgula? 2. Então, precisa ficar aproximadamente 1 metro e 92 centímetros, ou 1,92 metros. Então, é isso, nosso grupo de atividade. Precisou de mais conteúdo? Vai lá na descrição do vídeo que tem as 3 aulas anteriores e inscreva-se no canal.